família que sempre me acompanha. Também a minha sogra ali veio conosco, a minha sobrinha Larissa. Sou grato a Deus aqui também pela vida do presbítero irmão Jorge, que fez o convite. Grato também aqui pela vida do irmão Geraldo, servo de Deus que está de frente desse trabalho. Grato a Deus também aqui pelos obreiros que estão na minha retaguarda. E agradeço também a cada um dos irmãos que se fazem presente aqui nessa noite. Tenho por certo que o Senhor tem algo para nós, para continuar falando conosco aqui nessa noite. Lucas 15, versículo 11 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros ou quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze como um dos teus jornaleiros. Todos vossos assentos. Deus seja louvado. E aqui nós vamos ver, meus irmãos, que se nós voltarmos um pouquinho aqui no contexto da palavra, nós vamos ver que aqui os publicanos e os pecadores, eles se assentam aqui para ouvir Jesus, né? E como também nós vamos ver os escribas e os fariseus, e ali eles murmuram porque Jesus está ali juntamente com os publicanos e os pecadores. Se nós formos ver os publicanos ali pela lei judaica, pela hierarquia religiosa, os publicanos eram os cobradores de impostos, e então eles eram considerados traidores ali pelos fariseus e também pelos escribas. Mas é esse tipo de pessoa que Jesus ele escolheu, meus irmãos. Tanto que aqui nesse texto nós vamos ver que quando eles começam a murmurar, Jesus ali ele conta 3 parábolas: a ovelha perdida, a dracma perdida e essa aqui do filho pródigo, a qual nós lemos neste momento. E nas 3 nós vamos ver que a palavra é a mesma, o tema é o mesmo, é arrependimento, meus irmãos. E aqui até quando o presbítero irmão Jorge convidou, até o Senhor já tinha me dado a palavra, mas eu pensei: será que essa é uma palavra para culto de missões? E eu fiquei ali meditando, e o Senhor não mostrou nenhuma outra, e eu creio que é essa mesma que o Senhor tem para nós. Amém, aleluia! E ali ele vai dizer, nessas 3 parábolas, primeiro ele vai dizer: qual homem tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 e sai ao encontro daquela uma. Ou seja, meus irmãos, muitos podem dizer: mas ele deixou as 99, porque a mesma alegria que ele alcançou aquelas 99, ele vai em busca daquela uma que se perdeu. E ali ele vai dizer que quando é encontrada essa ovelha, o seu dono coloca nos ombros e ali haverá muita alegria. E na segunda parábola ele vai dizer: ou qual mulher que perdendo uma dracma, tendo 10 dracmas, perde uma em sua casa, e ali vai dizer que ela rega tudo, varre tudo, acende a candeia. E a candeia aqui nós podemos mencionar que é a palavra, que é a luz do Evangelho, meus irmãos. Deus seja louvado. E ali ela vai dizer que encontrando a dracma, ela convida suas amigas e vizinhas, e ali dá uma grande festa, porque a dracma foi encontrada. Assim é o nosso Senhor, meus irmãos, que quando uma alma se rende aos seus pés, há alegria no céu. E aqui na terceira parábola, nós vamos ver que ele conta que um certo homem, ele tinha 2 filhos. E ele vai dizer que o mais novo chega a ele e pede parte da herança, pede a parte que pertence a ele. E ali o pai reparte com eles, né? Tanto para o mais novo como para o mais velho. Só que a Bíblia vai relatar que passando dias, o mais novo pega a sua parte e ali ele sai. E a Bíblia vai dizer que em pouco tempo ele gastou tudo o que ele tinha recebido do seu pai.
E ali a Bíblia vai relatar que na cidade, no lugar onde ele está, vai dizer que ali começou a padecer de fome. A fome era tão extrema que a Bíblia vai dizer que ele não tinha nada para comer. E ali ele vai chegar um daqueles senhores da cidade pedindo trabalho. Então ali era como se ele estivesse mendigando, porque o trabalho não foi oferecido a ele. Ele sim foi em busca do trabalho, porque era a única maneira de ele se manter vivo, porque lá na casa do pai ele tinha tudo, ele comia na presença do pai, ele se levantava na presença do pai, mas um dia ele quis sair da presença do pai. E aqui é um ensinamento para nós, meus irmãos, que tudo que nós conseguir fora da presença do pai, um dia vai se acabar, como aconteceu aqui na vida desse filho mais novo. Ele pensou que podia ser feliz longe da presença do pai, ele pensou que podia ser feliz longe da casa do pai, mas eu te digo, lá fora você pode ter alegria, mas lá fora é uma alegria passageira, meus irmãos. Mas aqui com Jesus a alegria é eterna, meus amados. Deus seja louvado. E aqui nós vamos ver que um dos senhores ali manda ele então apacentar os porcos. E ali então, apacentar porcos naquela época era uma das piores atividades, porque o porco, meus irmãos, era considerado um animal imundo. E ali a Bíblia vai relatar que ele ali, juntamente com os porcos, a Bíblia vai dizer que ele desejou comer a comida dos porcos. A Bíblia não relata, mas há alguém que diga que certamente ele também comia da comida dos porcos, meus irmãos. Porque era a única coisa que ele tinha. Aqui não menciona a palavra, mas há pregadores que digam que ele comia ali juntamente com os porcos aquela comida. Mas ele, caindo em si, ele vai dizer: poxa, aonde eu estava e aonde eu estou agora. Graças a Deus ele se arrependeu e ele vai dizer: levantarei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Então ali, quando ele está naquele lugar, ele lembra que lá na casa do pai ele tinha tudo, meus irmãos. E ali ele vai dizer: vou me levantar e vou voltar à casa do meu pai para ver se ele me recebe como um dos teus servos. Mas eu te digo nessa noite, aquele que é filho, Jesus ele nunca vai tratar como servo, meus irmãos. Uma vez filho, sempre filho. Deus seja louvado. Ezequiel 16:63 vai dizer assim: para que te lembres e te envergonhes e nunca mais abres a tua boca por causa da tua vergonha, quando me reconciliar contigo de tudo quanto fizeste, diz o Senhor Jeová. E ali então, meus irmãos, ele decide então retornar à casa do pai. E a Bíblia vai dizer que quando ele está de longe, ali o pai vê ele, e ali nós vamos ver que o pai se move de íntima compaixão. É assim o Senhor conosco, meus irmãos. É assim o Senhor com aquele que se arrepende, com aquele que volta para os seus caminhos. Ele voltou para o pai dizendo: pai, pequei contra o Senhor e contra também o céu, me fazes como um dos teus empregados. Mas o pai vai dizer: trazes roupas novas. E lá em Zacarias 3:4 vai dizer: então o anjo ordenou aos que estavam diante dele: tira-lhe as vestes impuras, e disse a Josué: vê, eis que eu tirei de ti o teu pecado, e te vesti com roupas de grande nobreza. Deus seja louvado. E ali também o pai manda colocar anel nele, meus irmãos. Ou seja, anel também era um símbolo ali de filho. E também manda colocar alparcas, sandálias. E nós vamos ver que somente os filhos usavam alparcas, sapatos. Os empregados, eles não tinham essas vestimentas. Era somente aquele que era filho, meus irmãos. E então ali ele pensou com ele que o pai ia tratar ele como se fosse um empregado, mas ali o pai estava de braços abertos para receber ele novamente. Deus seja louvado. E Efésios 2:5 ele vai nos dizer, diz assim: deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto pela graça sois salvos. Amém, aleluia. E assim nós vamos ver, meus irmãos, que a graça foi de encontro àquele jovem, como aqui a irmã mencionou. E ali nós vamos ver que o pai também manda trazer o bezerro cevado. É como a irmã mencionou, que na lei, para tirar o pecado do povo, era oferecido um animal. E aqui o pai reservou o melhor que ele tinha. Ele deixou o bezerro cevado, porque sem a
aqui o sacrifício, o filho ele não poderia voltar de novo para a aliança que ele tinha com o pai. Deus seja louvado. E ali nós vamos ver que o pai recebeu o filho, mas agora o irmão mais velho, a Bíblia vai relatar que ele está no campo trabalhando, e ele vê ali aquela festança, ele escuta ali o barulho da música, e ele agora vai perguntar a um dos servos, perguntando o que quer dizer aquilo. E aí o servo vai dizer para ele: o teu irmão voltou e o teu pai matou o bezerro cevado e agora está dando uma grande festa. Ou seja, meus irmãos, o filho mais velho teve o tempo todo na casa do pai, mas estava perdido dentro da casa do pai, meus irmãos. Ele nunca entendeu o sofrimento do pai, porque ele estava ali e ele vai dizer: pai, eu sempre trabalhei duro aqui, eu sempre dei o meu melhor, obedeci verdadeiramente os teus mandamentos, mas ele só trabalhava porque ele estava buscando bens materiais. Ele nunca entendeu ali ele nunca entendeu o dom da salvação. Então ele estava perdido dentro da casa do pai. E então o pai se alegra, mas ele vai dizer: este teu filho. Ou seja, ele estava rejeitando o próprio irmão. Então, e aqui esse filho mais velho, meus irmãos, ele é tratado como se fosse o fariseu. Eu até anotei aqui deixa eu achar aqui, Lucas, não, Deus seja louvado, aleluia, Deus, aleluia, Mateus 23:13, vamos ler aqui para os irmãos, Mateus 23:13, diz assim, ó: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixai entrar os que estão entrando. Ou seja, ele estava perdido e ele também não queria que o pai aceitasse o filho. No coração e na mente dele é que o filho deveria receber um castigo, mas não é assim que o Senhor trata. Nós sabemos que se nós fizer coisa errada, vai ter consequência sim, mas aqui ele estava no seu coração pensando que o pai ia castigar o filho, mas o pai não. O pai estava ali de braços abertos e recebeu ali o filho. Deus seja louvado. Em Romanos 3:23 e 24 vai dizer: ao reconhecermos nossa condição de pecadores, podemos encontrar a salvação e restauração do relacionamento com Deus através da fé em Jesus. E aqui nós podemos também mencionar aquela mulher lá de João 8, onde a palavra vai dizer que pegaram ela no ato adulterando, e a Bíblia vai dizer que os fariseus trazem aquela mulher até Jesus. A Bíblia vai relatar que Jesus estava ali escrevendo com o dedo na terra, e a Bíblia vai dizer que os fariseus dizem para ele: Senhor, nós pegamos essa mulher no próprio ato adulterando e mandou Moisés que fosse apedrejada. O que o Senhor diz? Mas eles estavam procurando acusação para ali poder acusar Jesus. Jesus ele não diz nada, retorna e começa novamente a escrever ali na terra. E de tanto eles insistirem, Jesus pergunta: aquele que dentre vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia vai relatar que começou a sair de um por um, desde o mais velho até o mais novo. E ele vai dizer para aquela mulher: ninguém te condenou? Ela vai dizer: não, Senhor. Ele também vai dizer: nem eu te condeno, vá e não peque. Aleluia! Deus seja louvado, glória a Deus. E aqui, meus irmãos, nós vamos ver que o filho, ele se irrita quando o irmão chega na casa. Nós podemos aqui mencionar Jonas. Qual era a mensagem que o Senhor mandou Jonas pregar? Vai a grande Nínive e prega contra ela, que em 40 dias Nínive será destruída. E nós vamos ver que ali ele vai e ele caminha por durante 3 dias anunciando a palavra do Senhor, dizendo que aquela cidade vai ser destruída. Mas a Bíblia vai relatar que ali todos os cidadãos daquela cidade, desde o rei, todos se arrependeram. E nós vamos ver o Senhor novamente falar com Jonas, que se arrependeu porque ouviu que o arrependimento do povo era verdadeiro. Mas isso, meus irmãos, desagradou Jonas. Foi assim que aconteceu aqui com esse irmão mais velho. Se nós fomos salvos, meus irmãos, da mesma maneira que eu e você alcançamos a graça, nós temos que desejar também que aquele que ainda não se achegou, venha também a conhecer o Senhor Jesus Cristo. E aqui então, essa mensagem que Jonas pregou,
ele desejava no seu coração que a cidade fosse destruída, porque Nínive, o povo daquela cidade, era um povo bárbaro, mas eles se arrependeram, assim como fez o filho mais novo. Ele estava ali no seu pior momento, mas quando ele caiu em si, ele retornou e ali estava o Pai para receber de braços abertos. Deus seja louvado, aleluia. Em 1 Timóteo, no versículo 5, vai dizer, no capítulo 5, no versículo 6, vai dizer: no entanto, o que somente busca prazeres, embora esteja vivo, na realidade está morto. Ou nós vamos ver que aquele filho, que ele tinha tudo na casa do pai, ele desejou sair, pensando que podia ser feliz longe da presença do pai, mas ali, como nós podemos dizer na linguagem de hoje, ele quebrou a cara, porque tudo que você consegue fora da presença do pai, um dia vai se acabar, mas graças a Deus, ele se arrependeu a tempo, e ali estava o Senhor, o seu pai, de braços abertos, para receber ele novamente. Deus seja louvado. Glória a Deus. No versículo, vamos continuar aqui lendo. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti, e pondo-lhe um anel na mão e alparca aos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido, foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, porém quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Ou seja, o filho mais velho, ele estava na casa do pai, ele servia o pai, mas por todos os motivos errados. O que ele buscava era só bênçãos materiais, ele nunca tinha entendido ali o que realmente o pai queria, que era a sua salvação. Diferentemente do filho mais novo, ele gastou tudo, mas ele se arrependeu, e aqui, como eu disse, ele estava perdido dentro da própria casa do pai. Em Neemias 8:10 vai dizer: porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, meus irmãos, é essa alegria que nós temos que ter, porque quando o Senhor ele vai contar essas 3 parábolas, ele vai dizer que quando se arrepende, há regozijo no céu. Então, esse regozijo tem que ter entre nós aqui também, meus irmãos, porque quando uma alma se arrepende ao Senhor, nós temos que também se alegrar, porque é mais uma alma que o Senhor alcançou para nos servir. Deus seja louvado. Nós sabemos que hoje não é fácil nós pregar, mas naquele tempo antigo nós sabemos que era muito difícil. Nós vamos ver que quando Jeremias, lá no capítulo 38, ele vai dizer que certamente a cidade de Israel será entregue na mão do rei da Babilônia. Nós vamos ver que Jeremias é lançado no calabouço, lançam Jeremias ali num poço e deixam ele ali, mas Deus já tinha preparado e pede Meleque para ali resgatar Jeremias daquele lugar. Deus seja louvado. Então aqui, meus irmãos, essas são as palavras que o Senhor colocou no meu coração. Tem um tempo, mas eu vou parar por aqui, porque foi até aqui que o Espírito Santo me concedeu. Eu agradeço aqui a minha oportunidade, agradeço aqui. Então quero convidar os irmãos a se colocarem sobre os pés.